Oi pessoal, primeiramente um prazer estar aqui participando aqui do Congresso TI. Agradecer a oportunidade de poder contribuir aí com o meu conhecimento nessa área que eu considero bastante importante na atualidade, que seria a da área de Data Science. Primeiramente, falar aqui, o objetivo aqui dessa palestra é mostrar um aspecto mais prático, realmente. A maioria das palestras de Data Science você vê aspectos bem teóricos, ainda mais por ser difícil tentar mostrar aí em tão pouco tempo de uma palestra, em menos de uma hora, né? Conseguir mostrar aí essa área tão abrangente. O objetivo aqui vai ser realmente passar bem rápido em alguns tópicos aí e poder abranger pessoas também que nunca viram essa área, mas tem um conhecimento já de programação, principalmente, e talvez despertar o interesse, né, de pessoas nessas áreas ainda não vistas aí, e poderem, quem sabe, estudar e até trabalhar nessa área algum dia. Falando aqui um pouco sobre mim, eu atuo aqui em Campinas como engenheiro de software. Na verdade, eu atuo na área mobile atualmente, mas também estudo bastante, faço bastante coisa nessa área de Data Science. E aqui vou trazer para vocês esse hands-on utilizando Python, e queria falar que até para quem nunca utilizou Python, tentar acompanhar aqui a palestra. Vai ter coisa que realmente talvez vocês não vão entender, mas acredito que a grande maioria vai conseguir acompanhar, apesar de ser um hands-on bem rápido, bem prático, mas acredito que vai ser de bom conhecimento para vocês aí, realmente. E qualquer dúvida é só entrar em contato aqui. Vou deixar aqui meu e-mail, LinkedIn, GitHub. Só realmente entrar em contato para dúvidas aí, até sugestões. E aqui todo esse material que eu vou utilizar aqui vai estar disponível lá no meu GitHub, e eu vou estar utilizando esse notebook em Python para mostrar todos esses conceitos para vocês. Então esse notebook, assim como no caso aqui os requerimentos aqui de bibliotecas do Python que vocês vão precisar, vai estar tudo lá nesse link aqui do Git. Então, basicamente o que vocês já tem que ter instalado aí na máquina seria o Python, né? Python 3 que eu estou utilizando, e as bibliotecas padrões de NumPy, SciPy, e as demais vocês podem encontrar aqui nesse arquivo para instalar aí com o pip, por exemplo, ou manualmente, como vocês queiram. Um overview aqui do que eu pretendo mostrar rapidamente seria, primeiramente, falar aqui do Pandas. O Pandas como biblioteca, como ferramenta aí para pré-análise dos dados, realmente tirar valor desses dados. Primeiramente, algumas coisas como ler um dataset de diferentes formatos, como explorar esses dados, algumas funções como group by, algumas coisas relacionadas à plotagem de dados, utilizando Seaborn, por exemplo, que eu vou falar depois. Algumas funções de indexação aí para filtragem de dados. Além disso, falar do scikit-learn, no caso aqui para classificação, que seria esse case que eu vou mostrar, mas falar da biblioteca de scikit-learn, do pré-processamento e de alguns algoritmos bastante utilizados aí
sem ir muito a fundo realmente nesses algoritmos, mas tentar dar um overview de como que funciona toda a lógica aí desse processo. Bom, então vamos começar, já que a proposta é ser um pouco rápido aí esse hands-on, até porque não dá para mostrar tudo em tão pouco tempo. Então, começando aqui pela importação dessas bibliotecas, NumPy, Pandas e padrão aqui, setando algumas coisas específicas para funcionar no notebook. Notebook tem característica de ter algumas limitações aí, principalmente para visualização desses resultados, né? Mas a gente vai utilizar o notebook justamente por ser uma ferramenta bem, na minha opinião, bem prática aí de visualizar e poder fazer um hands-on. Aqui basicamente estou setando a opção do Pandas, né, para visualizar somente no máximo 10 linhas o conjunto dos resultados. Aqui também importando algumas ferramentas gráficas, né, como o Matplotlib e o Seaborn. Bom, e o Pandas? O que é o Pandas e por que utilizar, né? O Pandas, na verdade, é essa ferramenta de pré-análise, como eu disse, para realmente poder entender os dados e tirar características ali dos dados, fazer um pré-processamento. É uma biblioteca que foi baseada no DataFrame, na linguagem R, né? E também é muito utilizada até para quem não utiliza Python. O Pandas é bastante utilizado para entender aí o valor dos dados. E por que eu vou estar utilizando Pandas aqui? Justamente por também ser em Python. Eu acho muito legal aí dessa parte de poder fazer esse hands-on completamente em Python do início ao fim. Então, em termos de simplificação aqui, tentar usar somente Python, né? Então, eu acabei optando por mostrar para vocês a ferramenta Pandas, que também é muito utilizada, não só por ser na linguagem Python. Falando aqui sobre o case nosso, né? Eu vou retratar aqui um case considerado simples, né? Que seria relacionado à renda anual. No caso aqui é baseado mais na renda de outros países, né? Não só como a renda é tratada aqui no Brasil, mas principalmente a renda anual é baseada mais em outros países. Aqui você tem mais a renda, a gente pensa a renda aqui como mensal, né? Mas basicamente seria vários conjuntos de features aqui. Você tem várias features como idade, ocupação, sexo, horas trabalhadas por semana. E você tem a label que você quer treinar, né, e predizer. Vou falar um pouco mais depois sobre isso, que seria o valor realmente anual do salário aqui em dólares que você teria. Nesse caso aqui a gente vai tratar, mas vocês vão ver que o valor seria mais categorizado, ou seja, você teria um valor que você ganha, se você ganha ou não acima daquele valor, e não só o valor específico que você ganha. Bom, mas para entender melhor aqui, né, todo esse dataset, todo esse case, o normal é realmente fazer a pré-análise. Então, utilizando aqui o Pandas, você tem que essa função para ler o CSV, o nosso dataset está em CSV,
Se esse dataset tivesse em outro formato, Excel por exemplo, você também tem função do Pandas bem fáceis aí de se utilizar, e rapidamente você já consegue ler transformando no data frame. Bom, explorando os dados, você tem a função .head, que vai te retornar aqui as 5 primeiras linhas desse dataset. E como vocês podem ver, no formato de data frame fica bem fácil a visualização já com essa tabela aqui. Você tem as features, as 5 primeiras linhas, e você consegue já ver as características de cada feature. Por exemplo, marital status, você tem um status aqui, no caso está mostrando só divorced, but você tem aí também outros status, que aqui está mostrando só as primeiras linhas, número de horas trabalhadas por semana, e aqui, que seria a classe que a gente vai tentar treinar e predizer, você tem se esse valor é menor ou igual a 50 mil anuais, ou maior que 50 mil anuais, ou seja, você não tem um valor específico. Então você vai ter um problema de classificação. Você vai ter que treinar e predizer se o seu conjunto de features vai te disponibilizar um salário menor ou igual a 50 mil ou maior que 50 mil anuais. Utilizando essa função .info, você já vai ter aqui as características das suas features. Por exemplo, se ela tem valores nulos e o tipo dessa feature. Já a função describe vai te retornar aqui algumas características das features que são numéricas. Ou seja, você tem que, por enquanto, a idade, education none e horas por semana são features numéricas. Então você tem aqui algumas características dessas features que a função describe já traz tudo isso para você. Valor mínimo, valor máximo, média, contagem, número de features, nesse caso aqui igual, né? Ou seja, funções bem práticas aí do Pandas, que já te retorna uma quantidade grande aí de informação. Algumas funções também básicas, aqui mostrando o número de índices, ou seja, o número de samples que vocês têm nesse conjunto de dados. Você pode também visualizar aqui todas as colunas dos seus dados facilmente com essa função. Você pode selecionar o seu conjunto de dados através dos índices que você quer, por exemplo. Aqui nesse caso retornou o sample 5, 10 e 15. Então você tem essas linhas específicas aqui. Bem fácil. Você pode selecionar colunas também. Nesse caso aqui você está selecionando apenas 2 colunas, Work Class e Education. Então você tem aqui toda a informação dessas 2 colunas. No caso aqui está comprimido para mostrar apenas 10 linhas, como eu setei lá no início desse notebook. Mas por questões mesmo de visualização aqui, de ficar mais fácil de entender. Aqui em questões de se você quiser selecionar linhas, mas também filtrar por colunas, você pode. Então você passa aqui na função, né, as linhas e as colunas, e ele me retornou aqui apenas o que eu setei. A função agora de Group By. A Group By, na verdade, você já deve talvez estar acostumado, a grande maioria Group By lá do SQL. É um pouco parecida, mas aqui com mais flexibilidade. Você pode ter um Group By, no caso da minha label, né, que seria menor ou igual a 50 mil e maior que 50 mil.
mas eu quero analisar Education para esse Group By. Ou seja, no caso aqui, para os samples menores ou iguais a 50 mil, por exemplo, eu tenho aqui que o tipo de Education que mais aparece seria HS Grad. E para maiores que 50 mil, por exemplo, o que mais aparece seria Bachelors. Ou seja, uma função bem simples aí, só falando aqui que tem vários métodos do Group By embutidos, que vocês podem utilizar olhando lá na documentação, mas aqui, como o objetivo é mostrar rapidamente, já dá para ver o poder que uma simples função já tem nos seus dados. Mostrando aqui um pouco de plotting. Em Data Science a gente utiliza muito realmente aí a plotagem desses gráficos para visualização. Você precisa entender realmente o caráter dos seus dados para depois começar a modelagem de treinamento e de predição desses dados. Então aqui não vou entrar muito em detalhe na plotagem aqui, mas basicamente utilizando o Group By, e você quer aqui setando um gráfico de barras, né? Group By por Education, ele vai te retornar esse gráfico, que você já vai ter uma noção aqui de qual o número de pessoas, né, nesse conjunto de dados que tem, por exemplo, Education Bachelors. Então você tem aqui uma distribuição de fácil visualização aí, né? Não somente numérica. Pensando na praticidade dessas visualizações, é muito utilizada essa biblioteca Seaborn, em que você tem gráficos complexos, desde simples até gráficos complexos, que te ajudam a visualizar o seu conjunto de dados. Aqui no caso, para demonstrar, eu vou mostrar um pouco da abrangência que você consegue ter. Eu vou querer aqui um factor plot com algumas features. Vocês veem que eu estou utilizando 4 features em um gráfico apenas, passando aqui o meu conjunto de dados. Então, se eu plotar isso aqui para vocês podem visualizar aqui, no caso, separados por menor ou igual a 50 mil e maior que 50 mil, dois gráficos com vários tipos de informações. No caso aqui, azul para sexo feminino, verde para masculino. Você tem aqui a relação de horas por semana trabalhadas, Education None, seria a categoria aí da educação. E você consegue realmente ver aqui, por exemplo, nesse gráfico, só dando um exemplo, seria que o sexo masculino, em todos os níveis educacionais, quando ganham menor ou igual a um salário de 50 mil anuais, geralmente o número de horas trabalhadas por semana é maior. Já aqui, quando temos um cenário aí maior que 50 mil anuais de salário, nem sempre ocorre aí essa relação do sexo masculino trabalhar mais. Sim, num primeiro momento você vê assim, essa relação não faz muito sentido, não acrescentou muito, mas realmente aqui é só para mostrar o poder aí do Seaborn, né? E que em alguns casos você pode utilizar essas ferramentas de visualização para filtrar os seus dados e poder entender o que você vai utilizar mais quando for modelar o seu algoritmo aí de análise. Aqui uma função básica aí, se eu quiser, por exemplo, deletar uma coluna inteira, eu não vou precisar fazer um for em todas as linhas, né? Eu vou apenas com essa função aqui eu consigo deletar.
uma coluna inteira, no caso aqui Education. Lembrando lá que Education, eu tenho uma coluna Education e uma Education None, que teoricamente são as mesmas coisas. Nesse caso aqui, discretizado, Education None, categorizado, então eu preferi manter só essa coluna, então deletei a Education. Algumas funções aqui também utilizadas de indexação, né? Eu posso, por exemplo, querer saber dos meus tipos de educação, quais são menores ou iguais a 8. Aqui ele vai te retornar true para as que são menores ou iguais a 8, false para as que não são. Mas ao mesmo tempo, se eu não quiser saber essa característica em booleano, eu posso, por exemplo, passar aqui que eu quero saber dentro desse filtro o valor de Education None. Então aqui eu vejo, aqui eu tinha true, realmente 6 menor do que 8, mas não mais mostrando true, mas mostrando realmente o valor do Education None. Agora aqui mostrando algumas funções de slicing. Juntamente com o Group By, eu posso querer realizar o Group By nessa categoria Work Class, por exemplo, mas fazer um cálculo dentro desse Group By para me mostrar a média de idade. Então, rodando aqui, eu tenho aqui que o Group By já feito por Work Class e a contagem, a média de idade para cada grupo. Então, com apenas essa linha bem simples, eu já consigo ter noção aqui de tudo isso. Ou seja, é bem prático, como eu disse, a utilização do Pandas nessa pré-análise. A outra coisa que eu posso fazer aqui, também parecido, mas selecionando um índice, por exemplo, querendo saber só de Federal Gov até Private, eu posso fazer um slicing horizontal aqui no caso, para pegar apenas esses índices. Aqui eu posso fazer, no caso, um split nas colunas, e realmente eu vou precisar desse split. Por quê? Porque eu tenho que separar os meus dados em features e labels. Porque eu vou treinar o algoritmo de acordo com as features e labels, mas quando eu for testar esse algoritmo, eu quero utilizar somente as features. Por quê? As labels, eu vou tentar realmente predizer essas labels, e o seu algoritmo tem que se adequar a esse conjunto de dados na tentativa de conseguir obter isso aí. Então aqui eu estou basicamente pegando o meu data frame, o iLock aqui no caso eu passo índices, e quando eu uso o lock eu posso passar o nome da coluna propriamente, a label da coluna. Então aqui no caso eu estou pegando de 0 a 10, que seriam as features, jogando em data, e aqui eu estou pegando realmente a classe que eu vou querer predizer e separando aqui do data frame, jogando em labels. Então vocês podem visualizar aqui, quando eu visualizo só data, agora eu não tenho mais a coluna chamada 50K, que seria o salário anual. Então eu estou excluindo aqui do meu conjunto que eu vou utilizar de treinamento. Eu estou separando em data e em labels. Falando um pouco agora, eu falei aí tudo da pré-análise, da importância da pré-análise, do entendimento dos dados. Agora passando mais propriamente para a parte de treinamento e predição, utilizando Machine Learning. Aqui eu detalhei mais o que seria o Machine Learning, por que é tão utilizado, e alguns termos que eu até já venho, como
classe, label, features, categóricas, contínuas, eu já venho falando aqui, já adiantei, né? Vocês devem ter percebido, mas basicamente, eu não vou passar muito rápido aqui, basicamente seria, Machine Learning seria essa técnica de aprender com os samples, né? Com os exemplos que você tem, com esse dataset, você vai aprender e modelar esse algoritmo para poder depois fazer a predição. Ou seja, você aprende com dados já conhecidos, no caso aqui do nosso exemplo, e através dessa aprendizagem com os dados que você já conhece, você vai tentar passar um conjunto de dados que não foram treinados e tentar predizer a resposta, que no nosso caso aqui, nesse exemplo, seria se determinado indivíduo ele ganha mais do que 50 mil anuais ou um valor menor ou igual a 50 mil anuais. Então, realmente, seria essa a ideia geral do Machine Learning, mas, como eu disse no início da palestra, é bem amplo, você tem vários conceitos, não só de classificação, por exemplo, você tem problemas que você não conhece aí, no caso a classe, então você tem algoritmos não supervisionados e outros exemplos mais complexos, mas como a ideia aqui é passar o básico dessas etapas, então acabei focando aí nos algoritmos de classificação e num problema, um case de classificação. Falando aqui do scikit-learn, seria a ferramenta que a gente vai utilizar para rodar esses algoritmos aí de Machine Learning. Então, o que você teria seria essa biblioteca de scikit-learn voltada à disponibilização realmente de algoritmos facilmente aí para você poder treinar e predizer com base nos seus dados. A documentação do scikit-learn é bem ampla. Você tem várias opções de algoritmos prontos e flexibilização dos parâmetros, que eu vou explicar um pouco depois. Aconselho a todo mundo tentar ver ainda sobre pré-análise de dados utilizando pandas. Depois que ficar bem familiarizado com a pré-análise, passar a utilizar o scikit-learn para realmente fazer esse treinamento e essa predição baseado nos seus dados já com maior entendimento. Uma etapa aqui, começando pela etapa primordial, seria a preparação desses dados. Por quê? Nesse caso nosso, a gente vai utilizar algoritmos de classificação e a maioria desses algoritmos trabalha com dados numéricos. Ou seja, no meu dataset, por exemplo, eu tenho dados que são categóricos e mostram lá strings. Esses algoritmos aqui do scikit-learn não funcionariam muito bem com esse tipo de dados. Então, a primeira etapa aqui que eu tenho que fazer é pegar os meus dados, meu novo conjunto lá, sem as labels, e passar, por exemplo, no caso aqui eu estou transformando em um dicionário em Python e estou pegando todos os valores desse dicionário e jogando aqui nesse novo conjunto de dados, seria o census data. Aqui, só em questão de transformar no formato aí padrão aceitável pelo scikit-learn, eu estou jogando para um array numérico. Então aqui vocês podem ver que todo aquele conjunto de dados que eu tinha seriam categorias aí, né? Em string, por exemplo, eu tenho aqui agora categorias somente numéricas,
que é o formato mais aceitável pela maioria dos algoritmos. Tá, mas eu também tenho que fazer isso, por exemplo, para a minha classe. A minha classe lá, não sei se vocês lembram, mas eu tinha uma string indicando se era maior do que 50 mil o salário ou menor ou igual a 50 mil. Então aqui eu vou passar, através dessa ferramentazinha aqui, eu vou passar para dados numéricos, ou seja, 0 e 1, se é maior ou menor do que 50 mil. Pronto, agora eu tenho os meus dados numéricos. O que eu preciso fazer, basicamente, é utilizar essa função de split dos meus dados transformados e nas minhas labels transformadas. Essa função de split, basicamente, vai pegar todo o meu dataset e fazer um split entre dados de treinamento e dados de teste. Como eu disse, os dados de treinamento vão ser os utilizados para você ter noção da modelagem, você fazer a modelagem do seu algoritmo de machine learning. E através dessa modelagem e desse algoritmo treinado, você vai ter que ter dados de teste para realmente avaliar se, dado aquele conjunto de testes, você vai conseguir predizer o resultado esperado, fazer com que o seu algoritmo tenha predição, uma acurácia aí satisfatória. Tá, muita gente às vezes pensa, né? Aqui eu estou tendo um conjunto de treinamento, um de teste, as labels de treinamento e labels de teste. E por que eu estou aqui pegando as labels de teste, sendo que são essas que eu preciso predizer essas labels, na verdade? Num caso real de teste, você não teria essas labels. Mas nesse caso aqui nosso, a gente precisa dessas labels de teste justamente para saber comparar com o que foi o resultado da predição aqui e ver se realmente o nosso algoritmo está otimizado da forma que a gente espera, se ele está funcionando realmente da forma que a gente espera. Eu vou explicar aqui mais agora no exemplo como utilizar esses algoritmos. Utilizando aí o K-Nearest Neighbors, você tem aí um algoritmo que na verdade ele se baseia aí nos vizinhos, né, dos seus dados. Ele vai pegar vizinhos em distância, geralmente utilizando como critério de distância, de medida de distância, a métrica euclidiana, mas em alguns casos utilizando outras métricas também. E ele vai tentar agrupar, na verdade, esses dados, esse conjunto do seu dataset aí de features, ele vai agrupar e treinar para tentar dizer depois, quando você tentar predizer, se aquele conjunto de features está próximo ali, mais próximo do que você espera. Eu não vou dar aqui muitos detalhes de parâmetros e até quão complexo é o algoritmo, como ele faz esse cálculo aí de distância e encontrar os vizinhos, nem nesse algoritmo, nem nos próximos que eu vou dizer, justamente porque assim, demoraria muito tempo para realmente passar cada detalhe para vocês, mas a ideia aqui é realmente mostrar o quão essa ferramenta, no caso aqui o sklearn, é prático para ser utilizada. No caso, eu só vou precisar importar mesmo o algoritmo que eu quero usar e vou passar aqui os meus dados de treinamento, no caso os dados e as labels, e essa função fit que vai fazer o trabalho aí de fazer a modelagem e o treinamento desses dados. Mas como eu disse,
Por que vocês precisam das labels de teste? Porque para utilizar essa métrica, se o seu algoritmo está bom ou não, quando você fizer a predição dos seus dados de teste, você tem que ter essas labels para fazer o cálculo aí do erro que você está obtendo e da eficácia aí do seu algoritmo. No caso aqui, eu já treinei o meu objeto da classe aqui de classificação do KNN. Então eu só preciso chamar a função predict para os meus dados que não foram treinados. Esses dados não foram treinados aqui. Eu vou tentar predizer e comparar com o meu resultado esperado. Nesse caso aqui, rodando, eu consigo aqui, né, conseguir um resultado de 0,19 de erro. Bom, talvez pensar aí, né, é um resultado satisfatório, ideal? Acredito que não. Mas se você for pensar aqui com poucas linhas aqui setadas, sem otimização nenhuma de parâmetros, eu consegui aqui um resultado de 0,19. Foi bem fácil, né, fazer todas essas etapas aqui e conseguir um resultado até eficaz aí, considerado. Mas com certeza com alguns passos a mais aí de realmente otimizar esses parâmetros e verificar se realmente esse algoritmo é o melhor a ser utilizado, você consegue uma métrica bem melhor do que isso. E realmente para fazer isso, encontrar o melhor algoritmo, os melhores parâmetros, realmente é você conseguir um entendimento, né? Estudar realmente os algoritmos, mas também em muitos dos casos é tentativa. Você vai ter que testar vários algoritmos para até poder encontrar aí o algoritmo ideal, ou em alguns casos os algoritmos, né? Você usa até mais de um classificador para realmente modelar aí o seu conjunto de dados. No caso aqui mostrando sobre outro algoritmo também, no caso das árvores de decisão, que são baseadas realmente nas regras ali. Você tem um conjunto de features e valores e baseado nessas regras, né, que a modelagem vai encontrar no seu dataset, você poder conseguir classificar aí, no nosso caso aqui, entre essas duas labels. Como vocês podem ver, aqui eu só preciso importar o algoritmo que eu vou utilizar. Aqui passando já para o treinamento, que também a base é a mesma, passar os dados e as labels. Aqui no caso eu setei seriam duas variáveis aqui, né, do classificador, que na verdade são meio que padrões. Eu preciso utilizar essas duas. Eu não vou entrar em detalhes também, porque não só essas duas, mas eu tenho na verdade essas várias. Realmente aqui é ler a documentação, buscar entender os algoritmos, mas realmente na documentação você tem um aspecto que você consegue entender bem melhor. E aqui, pegando a métrica novamente, você chega a um resultado de 0,20. Bom, teoricamente eu tenho um erro maior do que o anterior, né, usando KNN, mas o objetivo realmente é mostrar que com um pouquinho de otimização de parâmetros, tentando entender um pouquinho sobre os parâmetros, o que eu vou conseguir obter. Então aqui nesse caso
eu passei como parâmetro a mais apenas isso, que seria a profundidade da sua árvore de decisão. Setando aqui essa profundidade e treinando novamente, eu já consigo obter a métrica de predição de 0,17, que é bem menor do que 0,20 e 0,19. Porque lembrando aqui que cada melhora no seu algoritmo, ela não é tão fácil assim de se obter, e uma melhora de 0,20 para 0,17 mudando apenas um parâmetro é considerada uma melhora significativa. No caso aqui, por que a gente teve essa melhora? Até coloquei aqui, né? Seria evitar o overfitting. O que seria esse overfitting? Na verdade, o overfitting é quando o seu treinamento, a sua modelagem de treinamento com base nos seus dados de treinamento, ela está seria um sobreajuste, né? Ela está sobreajustada aos seus dados de treinamento, tanto que quando você passou, no caso aqui, os dados de teste, seu modelo está tão ajustado aos de treinamento que quando você passa modelos de teste, dados de teste, ele não consegue predizer, porque esses dados de teste não apresentam aí algumas diferenças em relação aos de treinamento. Então, você não pode passar parâmetros que ocasionam um treinamento excelente, um resultado de treinamento excelente, mas quando você vai testar, a sua predição não está satisfatória, porque num caso real o que você quer realmente é uma predição com uma alta acurácia e um baixo erro. Aqui outro algoritmo bastante utilizado, esse aqui até mais utilizado aí em alguns casos que você tem um conjunto de features elevado, um número de features elevado, seria o SVM, que são as máquinas de vetores suporte. Aqui eu coloquei algumas vantagens e desvantagens, mas basicamente é ler a documentação e tentar entender, ainda mais o SVM, que tem vários parâmetros que podem ser otimizados, inclusive algumas funções chamadas funções de kernel, que você tem diferentes tipos de funções para trabalhar com SVM e que conseguem trabalhar com diferentes conjuntos de dados. Mas nesse caso aqui, utilizando o SVM e o mesmo padrão de treinamento e conjunto de dados, vocês podem ver que ele vai demorar aqui um tempo bem maior do que os outros. Aí é importante detalhar justamente isso, que você vai ter algoritmos muitas das vezes que vai demorar bastante para serem rodados para chegar nessa modelagem ideal, ainda mais quando você passa a ter alguns aspectos aí de algoritmos pesados ou até mesmo utilizar mais de um algoritmo para chegar a essa modelagem, que aí já são tópicos mais avançados aí em Machine Learning. Mas é importante vocês terem essa noção, que no caso terminou de rodar agora, né? Demorou bem mais para ser rodado, e também na predição, mas muitas das vezes, apesar do algoritmo demorar a rodar, nem sempre vai ser o que vai ter a melhor métrica aqui. Por quê? Varia de algoritmo para algoritmo, realmente, mas a modelagem ela realmente depende aí da lógica do algoritmo, do que o algoritmo propõe, e é importante saber, conhecer um pouco mais a fundo, não só aqui como treinar o algoritmo, predizer,
não só essas funções, mas conhecer o que cada variável, o que significa e representa aí na hora de modelar os dados. Aqui a gente meio que encerra, né, o hands-on, chegando à conclusão aí que basicamente o importante é você ter um bom entendimento do pré-processamento dos dados, de fazer essa pré-análise bem feita. No caso a gente utilizou Pandas, Seaborn, Matplotlib e essas bibliotecas para fazer isso. Você tendo esse conhecimento detalhado do seu conjunto de dados e também um conhecimento de pré-processamento de como os seus dados deveriam ficar para você poder chegar a fazer o machine learning, as etapas de machine learning são muito importantes. Com esse conhecimento adquirido, passar a fazer os algoritmos de machine learning e entender a diferença entre cada um e também estudar esses parâmetros, dar uma lida na documentação. O scikit-learn, como a gente viu, é bem prático. Você muda o algoritmo, vai mudar os parâmetros, mas o jeito, a questão de programação aqui do Python e tudo, é a mesma. Ou seja, você não vai ter aquela perda de tempo tentando implementar aí cada algoritmo de uma maneira. O scikit-learn propõe essa ideia de manter aí como é feito o treinamento e o teste entre os algoritmos, mas ao mesmo tempo eu não indico que vocês utilizem só o scikit-learn com métodos prontos, sem conhecer realmente os parâmetros e qual que é a lógica de cada algoritmo. A ideia desse hands-on foi passar um resumo breve de tudo isso, mas a ideia não é manter somente nesses detalhes básicos aí de treinamento e teste. A ideia é que vocês, depois que tiverem, caso tiverem, né, o interesse de estudar mais nessa área, estude a documentação dessas bibliotecas, estude a parte teórica desses algoritmos, que também são utilizados em MATLAB ou na linguagem R, por exemplo, para realmente entender quão amplo é essa área. E, como eu disse no começo da palestra, qualquer dúvida, entrar em contato. Vocês têm os contatos todos lá em cima, o e-mail, o LinkedIn, GitHub. No GitHub, por exemplo, tem vários outros cases lá. Vocês podem analisar. Alguns cases prontos, bem interessantes. E qualquer dúvida, entrar em contato. Como eu disse, eu posso passar para vocês também alguns cursos. Eu não detalhei aqui, mas eu tenho alguns cursos que eu fiz e que o pessoal que está nessa área ainda utiliza bastante. E mais uma vez agradeço a presença de todos vocês e agradecer ao Congresso de TI pela oportunidade em participar dessa palestra aqui e de disponibilizar o meu tempo para o conhecimento de todos. Obrigado, até mais.